muito obrigada pela presença de vocês. E eu vou passar aqui, a princípio, a palavra para o João, para já dar uma geral de como foi esse ano, trazer aí algumas ideias aqui para a gente. Bem-vindo, obrigada, a palavra é sua, João. Oi, Rê, obrigado a todos que estão nos assistindo. Agradecer muito o convite aí da Rê, Renata, parceirona nossa aí, nos momentos bons e angústias, né, Rê? E nas altas horas, tá olhando o acordo coletivo, né, de madrugada. Junto com a doutora Lúcia também, que está representando a assessoria de São Paulo, né, do escritório. Sim, parceria fundamental, né? Sim, e a parceria que eu tive nesses 3 anos aí como secretário jurídico com o doutor Erickson, né, que é uma escola, né, de movimento sindical, de formação, sempre disposto a compartilhar essa história da criação do movimento sindical, dos acordos coletivos, como que surgiu o debate. Então, agradeço muito e tenho o maior carinho pelo escritório de estar aqui para bater um papo com vocês. Ao Marcel, meu amigão aí, agora aposentado, né, Marcel? Aposentado, mas que também é uma história do movimento sindical, é um cara que me ensina muito e toda vez que eu tô com alguma coisa, eu ligo pro Marcel, Marcel, tal coisa, aquela coisa, ele ajuda sempre. E mandar um abraço pro Wagner, que está nos assistindo aí, que tomou posse hoje, parabéns, novo diretor de seguridade da Previ, muito sucesso nesses anos aí que virão, anos que a gente sabe que serão de desafios, né, até para o movimento sindical e para a própria Previ, nesse atual governo, mas eu sei que ele vai tirar de letra, como tirou os anos dele também na coordenação da COI. Foi uma campanha diferente, né, Rê? Uma campanha que contou esse ano com a FENABAN pressionando para que se aplicasse o fim da ultratividade, né? Que a gente negociasse sobre o prazo de termos o nosso acordo invalidado a partir do começo do mês de setembro, né? Por conta do fim da ultratividade que passou desde 2018 no STF, né? Foi uma decisão do STF, do ministro Gilmar Mendes. Então, a FENABAN não quis fazer nenhum acordo de prorrogação, não quis discutir esse assunto, sempre dizendo em boas palavras que nós não podemos frustrar as expectativas dos bancários. Pelo contrário, os bancários estavam querendo um acordo coletivo que garantisse direito, né? Então, a gente percebeu isso na construção de diversos debates, de diversos pré-congressos ao nosso, a preocupação, né? Não é porque no Congresso do Banco do Brasil nós definimos uma estratégia, né? A estratégia era a manutenção dos nossos direitos, a luta pela manutenção dos nossos direitos e uma campanha em defesa do Banco do Brasil, né? Que agora a gente tem esse prazo para tocar. Uma negociação marcada por uma intensidade de reuniões, né? Inclusive a FENABAN também reconhece, né, o esforço contínuo e as madrugadas contínuas aí, pelo menos nesses últimos 3, 4 dias, de tentar fechar um acordo coletivo, né? Um acordo coletivo e uma convenção coletiva. Os parabéns ao Comando Nacional, né, principalmente para a Ivone e para a Juvândia, que tiveram muita, mas muita habilidade para conseguirmos manter os nossos direitos. E para a COI, né, do Banco do Brasil, que teve paciência, estudou muito as questões, trouxe muitas questões para o banco para a gente poder analisar. Saímos com um acordo possível, né, e um acordo pressupõe uma negociação, então tem limites dos dois lados, né, o limite do banco, claro, era a questão do aprovisionamento que gerava os abonos, né, os 5 abonos, e do nosso lado, os ataques que o banco trazia, né, tanto nas 3 avaliações quanto na própria PLR, além de outros itens lá que ele colocava, né. Então, a gente soube resistir, soube manter esses direitos, né, e conseguimos chegar num acordo de transição em relação aos abonos, pois sem eles a gente não teria, de fato, um acordo coletivo pleno como a gente vinha discutindo, porque, como eu disse, uma negociação é os limites dos dois lados, né? A gente tem que entender isso. Eu vi em vários vídeos aí que eu acho engraçado. Agora que chegou no acordo, começa a negociação, né? E agora que, de fato, você passa 30 dias, Marcelo, agora começa. Vi muita oposição colocando isso, né? Mas a gente teve a maturidade, a comissão inteira teve a maturidade para caminhar para um acordo sereno, uma discussão serena, né? Inclusive, até a minha sugestão, né, era que a Karine participasse, né, que é a negociadora oficial do banco, até para dar a versão do banco. A nossa versão a gente conhece, mas é bom ouvir um pouco a parte do banco também, né, de forma elegante, de forma tranquila, mas infelizmente ela não pôde participar. Eu vou até dar um furo de reportagem, tá? É bem capaz que nós
assinamos o acordo coletivo na sexta-feira de agora, né, às 11 horas, então por isso também que ela teve que cancelar para correr atrás dos preparativos por parte do banco. Então estou dando um furo aqui, mas já deve sair em todos os canais da Contrafruit aí, então eles estão acertando para que a sexta-feira a gente consiga dar, vamos dizer assim que está 80% pronto, né, mas eu ia até mandar já a convocação da comissão de empresas, né, para poder tá nessa reunião de assinatura, a você também, né, que acompanha e fiscaliza o fim dos finais, né, então ela até pediu desculpas em relação a essa participação aí, mas infelizmente não acabou casando a agenda no final. Mas aí tem o Marcelo, a gente explorar, né? Eu vou até te interromper, porque eu deveria ter aberto aqui a nossa fala, já dizendo que a Karine, infelizmente, não poderia participar, porque a gente tinha anunciado a participação dela, mas ela hoje, perto do horário, disse que não ia acontecer, pediu desculpas, e eu já peço desculpas a todos vocês que estão aí participando e nos ouvindo, que eu deveria ter anunciado isso no início, mas João já fez isso, né, João? Ótimo, obrigada, me lembrou, falha minha. E é importante, quem sabe, numa outra oportunidade, a gente faz um encontro futuro também para explorar essa questão do diálogo, né, que é importante aí para a gente, né? Eu acho bem interessante. Vamos passar para o Marcel. Marcel, você fazer aí um histórico para a gente do que é liderar a comissão de empresa durante tanto tempo, fazer aí uma retrospectiva e uma comparação do que foi lá atrás e do que está sendo hoje. Não só a comissão, né? Obrigada. Não, tudo. Como a Secretaria-Geral da Contraf também. Secretaria-Geral da Contraf. Secretaria-Geral da Contraf é coordenador da comissão de empresa. E vamos lá, a gente precisa fazer um evento depois sobre a Previ, né, Marcel? Chamar o Wagner e você para a gente falar sobre a Previ também. Mas, tem que chamar o Saceron também, que antes de mim foi coordenador da comissão. Não, com certeza. O diretor de seguridade está sempre com a gente. É verdade, é verdade. Bem-vindo, Marcel. Faz aí uma análise para a gente. Obrigado, Renata. Obrigado ao pessoal do Crivelli. Pensei que eu ia ver o Erickson. Faz tempo que eu não vejo o Erickson, né? Eu era o único que chamava ele de Erickson. Agora estou vendo que o João também chama ele de Erickson. Então... Mas é interessante a gente ouvir alguns comentários. Esse comentário, né? Chegou num acordo, então agora vai começar a negociação, né? Mostra bem o desconhecimento de como é o processo, né? Ou, às vezes, como as pessoas tentam se utilizar do processo negocial para fins que não sejam aqueles de realmente trazer o benefício para o trabalhador. É um acordo coletivo, no caso do banco, ou a convenção coletiva, no caso da FENABAN, elas configuram, na verdade, um conjunto de direitos que é fruto de uma batalha longa de muitos e muitos anos. E esse processo negocial, ele não é um estalar de dedos, né? Eu lembro que a gente chamava, se eu tivesse lá na mesa, eu ia xingar o cara. Você fala assim, então, não é um bom começo, né? Não vai resolver muita coisa. Mas o que a gente vê lá no final dos anos 90, né, quando se falava muito da privatização do banco, também a gente vivia um momento de muita resistência, né, dificuldade de mobilizar os trabalhadores por causa do PDV, do PAQ que tinha tido no banco, né? Então as pessoas estavam desmobilizadas, a categoria vinha numa redução, tinha mais de 1 milhão de trabalhadores e foi diminuído para menos de 400 mil. Então, foi um momento que a gente resistiu. Aí nós viemos para os anos 2000, né? E 2004 foi quando eu assumi a coordenação da comissão. Eu já era membro, mas em 2004 eu assumi a coordenação. A gente via também as pessoas, né, com essa, agora vamos começar. E eu sempre falo assim, a gente precisa conhecer a história. Porque em 2004 as pessoas, não, agora a gente trouxe uma proposta que depois a gente passou 3 anos para buscar de volta aquilo que estava na proposta, que o pessoal rejeitou, depois de 30 dias de greve e que foi parar no TST. E que a gente, por incrível que pareça, saiu de uma greve com menos do que entrou, por conta do TST. Por que é importante a gente falar isso? Porque um processo negocial
não é uma coisa que você chega lá e fala, hoje eu vou negociar. Não, não é assim. O João começou falando do importantíssimo trabalho da assessoria. Então, nós temos a assessoria jurídica, a assessoria econômica, a assessoria de imprensa, noites, madrugadas, né? Sai 3 horas da manhã, volta às 8, né? Redige, muda a vírgula, bota a vírgula, tira a vírgula, tem conjunção aditiva, tem sucessiva, tem de tudo, né? Então, as pessoas acham que é só chegar lá e falar, tá bom, chegamos a uma coisa. Não. A forma como você redige, você precisa de todo um suporte do jurídico para ver se aquilo está dentro das normas legais, se a redação não pode trazer alguma dúvida, algum conflito ou uma dubiedade que, no final, pode ser prejudicial. Quando a gente traz... Nós tivemos assessoria do Diese, muitas vezes, o Miguel Huetas, né, que na época era o assessor, que a gente chegava lá para negociar a PLR e falava assim, essa conta não está batendo. E a gente fazia a conta, puxava, esticava, era uma proporção que ninguém tinha tentado para ela. Então, foi o assessor que foi lá, olhou. Então, a primeira coisa importante no processo negocial é a assessoria. Qualquer um que vai para uma mesa de negociação tem que estudar muito. Quem vai negociar plano de cargos e salários tem que saber como funciona uma estrutura de planos de cargos e salários. E aí você precisa de toda uma assessoria para isso. É fundamental, né? Então, a história, a gente vai vendo assim, a gente estudou, a gente conquistou, e tem pessoas que acham que não, agora que aqueles caras estão lá, vamos fazer, né, acontecer. Não é assim que acontece, né? É uma pena a representante do banco não estar aqui, porque a gente poderia falar das limitações. Eu brinquei aqui no começo, eu vou chegar na mesa e vou xingar o cara. Não, tem que ter. É importante para o banco, para o representante do empregador, que o representante do trabalhador, no caso o João Fukunaga, ele esteja fortalecido na mesa de negociação, porque ele vai poder falar, levar as coisas para a base, levar para o debate com conhecimento de causa, e as pessoas vão saber que o João está falando com responsabilidade, com maturidade. Que todas as pessoas que foram para uma mesa de negociação não caíram de paraquedas ali. As pessoas têm uma história. Então, quando o João tem que definir, ele falou uma coisa importante, dos limites. Então, como é que eu vou definir os limites? Eu tenho que chegar para o representante do banco e falar assim, isso aqui para mim é pétreo, não adianta você querer tirar, porque não vai ter acordo. Da mesma forma, do outro lado, vai ter isso. E se eu não fortaleço, é uma coisa que eu falo bastante para as pessoas, assim, olha, eu não gosto muito de personalizar. O João ou a Maria. Não. A empresa, o banco. Porque se eu personalizo, eu posso enfraquecer o meu interlocutor. E esse interlocutor, ele tem que ser forte de lado a lado. Forte no sentido de representação, de poder ir argumentar. Assim como o João tem que chegar lá no Comando Nacional, na frente de 35 entidades, e dizer para eles, é assim, isso aqui é o limite, por isso, isso, isso. O representante ou a representante do banco, a Karine, tem que chegar lá para o conselho diretor do banco e falar assim, esse aqui é o limite. Se a gente quiser menos que isso, não vai dar certo, não vai ter acordo. E a importância da maturidade. Acho que a gente está chegando numa maturidade que, infelizmente, a gente começou a fazer a greve pela greve. É uma coisa complicada e, às vezes, até polêmica de falar. Mas a gente tinha que ter a greve como uma ferramenta que fosse uma ferramenta última, de força. Aquela ferramenta que, quando você usa, como a gente fez lá em 1985, eu sou velho, né? Em 85, quando a gente fez a greve, no dia 10 de setembro, salvo engano meu, 2 dias, 10 e 11 de setembro, a FENABAN rapidinho chamou para negociar, porque foi uma greve forte, uma greve de verdade, em que todos pararam. Ninguém ficou fazendo home office, ninguém tirou férias e foi para a praia, não. O trabalhador do Bradesco foi parar o Itaú, do Itaú foi parar, na época, o Banespa, do Banespa, o Banco do Brasil. Enfim, todo mundo trabalhou. Então, isso é um movimento de mobilização dos trabalhadores.
E isso, para quem está numa mesa de negociação, dá uma força fenomenal. Agora, uma greve que você olha, aí você vê que tem um monte de gente fazendo, vai trabalhar em plantão, aí é aquela famosa greve peneira, né? Não resolve nada. Então, é importante a gente conhecer essas etapas, esses atos, né, de um processo negocial, a assessoria, o rito, o fortalecimento dos atores principais desse processo, para a gente saber que a negociação não é alguma coisa que acontece de repente, é bonito, aí eu vou lá, voto sim ou não no processo de aprovação ou rejeição e acabou. Não, a gente está consolidando uma série de direitos que vão estar aí por 2 anos e se a gente souber trabalhar, tiver unidade e estudar e buscar cada vez mais essa mobilização e essa conscientização, a gente pode, daqui 2 anos, negociar um acordo muito melhor. Então, essa história ajuda bastante a gente a entender isso. Excelente. E o que o Marcel... Pode falar, João, fica à vontade. O que o Marcel colocou é verdade, né? Eu tenho uma situação que eu vivi pessoalmente, que foi em 2012, tinha acabado de chegar para a direção do Sindicato dos Bancários, estava liberado, né? E a gente fez uma greve na CRBB, nas 4 centrais de atendimento, né? São Paulo, São José dos Pinhais, Salvador e Brasília, eu e o companheiro Getúlio, e a gente e os companheiros Vovô, outros dirigentes, fizemos encontros, fizemos reunião com os bancários, paralisações durante o ano para marcar, né, todo o 5º dia útil, e culminamos numa greve de 90% de adesão dos atendentes, né? Nunca tinha sido tão forte essa greve na CRBB, e com pautas antigas e pautas ali colocadas todo ano, né, pela comissão de empresa. E aí a gente saiu dessa campanha com um acordo praticamente para a central de atendimento, né, boa parte dela. Inclusive, foi a primeira vez que a gente conseguiu, em mesa, mexer no VR, né? Assim, de forma substancial para um determinado segmento, né? Então, lá eles tinham 2 atendentes, né? Atendentes A e B, e a gente conseguiu unificar em um único atendente, dando para o salário mais baixo 55% de reajuste, e para o salário do atendente A foram 45% de reajuste ou 35%, não lembro direito. Mas foi isso, é o que o Marcel colocou. Daquele dia em diante, qualquer paralisação na central de atendimento, o banco ligava para São Paulo, ligava para o William, que na época era o coordenador, né? E falava, o que está acontecendo? É o que o Marcel colocou, a força se dá pela mobilização, né? E nesse atual cenário, a gente tem uma preocupação intensa, né? As grandes praças, né, do Banco do Brasil, São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, eu tenho quase 60%, 70% em home office. E aí o sindicato vai na casa de cada um e fala, filho, a faixa está aqui, fecha a tua casa, né? Não existe. Você piquete na porta da casa, vai ser a porta da casa. Então, isso mostra e simboliza o que o Marcel colocou, né? Que a greve é uma relação do bancário entender os motivos dela e participar da adesão de forma, eu quero, eu vou. Central de atendimento foi isso, a gente colocava a faixa para ninguém passar, viu? Não tinha esse piquete. Então, eu nunca defendi piquete, não. Em certos momentos, sim. Mas a greve sempre achei que foi uma construção de consciência, né? Então, a gente tinha faixa na Verbo Divino, mas era para nada. Ninguém entrava, ninguém passava, todo mundo respeitava. E mais provado do que nunca nesses momentos que a gente vai viver de home office, né? Se não tiver adesão voluntária, como você computa a greve? Né? Não, pois é, a gente passou por toda essa campanha, enfim, né? Desde março estamos todos, se não estamos todos, mas muitos de nós estão em casa, né? Então, o desafio do trabalho diário, inclusive do desafio dos encontros para montar a pauta de reivindicação, de tudo que se fez, e que, aliás, foi uma experiência, uma baita experiência, né? Que a gente tem esse ano aí, um desafio gigantesco, uma nova modalidade de vida que está nos trazendo desafios, alternativas e está nos fazendo pensar e nos situando nesse ambiente do coletivo, da mobilização, do encontro, de como fazer como existir essa repercussão, essa união, e de como isso reflete num
uma das armas mais importantes e de uma grande conquista dos trabalhadores, que é a greve, né? Como o Marcel disse, a consciência da greve, o João falou, a força da greve, para que ela não seja usada de uma forma leviana, né? E que, ao mesmo tempo, cada um tem essa consciência. E aí eu faço uma pergunta, e essa pergunta a vocês dois, né? Quando a gente pensa hoje em coletividade, em conquista coletiva, me parece muitas das vezes, e aí eu pergunto a vocês, que talvez seja uma possibilidade essa, se o home office nos distancia fisicamente, e aí o lema da campanha, né, que a distância não nos limita, né? Se a distância não nos limita, será que é uma porta para uma conquista mais efetiva do bancário, mais próximo do seu sindicato? Veja bem, eu faço isso com todas as perguntas e dúvidas que nós temos, porque muitas das vezes nas assembleias hoje o que a gente viu é que você tem uma adesão muito grande, né? Talvez por uma facilidade dessa comunicação. Então, assim, qual é a perspectiva que a gente tem hoje de, inclusive, mobilizar e fazer com que o bancário se aproxime do sindicato, já que ele hoje, para chegar perto do sindicato, ele não precisa necessariamente se deslocar fisicamente? Será que ele vai ter essa proximidade maior? Será que haverá uma compreensão maior, por exemplo, nesse momento que a gente tem de pandemia, onde, por exemplo, no Banco do Brasil, em acordo com o Banco do Brasil, houve uma conquista muito, muito importante quando da assinatura do acordo coletivo do aditivo em relação ao Covid, mantendo as pessoas em casa, você tendo uma amplitude das pessoas que estão inseridas no grupo de risco maior do que aquela que a portaria do Ministério da Saúde, do Ministério da Economia classificam. Então, assim, as pessoas, na verdade, estão se sentindo razoavelmente acolhidas por esse trabalho dos sindicatos. Aí fica essa pergunta, será que essa porta, e aí eu vou falar de janela, essa janela aqui online que a gente tem, é uma possibilidade para aproximar o bancário, fortalecer e que ele compreenda qual é a força que ele tem? Faço a pergunta aos dois, quem quiser responder primeiro. Eu acho que Rê. Sabe por quê? A gente teve cerca de 800 visualizações ao longo do congresso online nosso, tá? Lembrando que os delegados nossos chegavam a 213 delegados ao congresso. Ou seja, quando a gente levou para uma live, participou gente que eu acredito que nunca tinha participado, para ver, né, o que estava acontecendo, o que era. Não sei se é bancário somente, se tem gente de outros movimentos que estão assistindo. Mas, posterior, a gente fez um levantamento. Chegamos a quase 15 mil visualizações dos vídeos gravados, né, do YouTube. Eu não sei como computa isso, mas são dados que a imprensa da Contraf me passou. Matérias nossas do movimento sindical em relação à campanha teve muito mais visualizações que anos anteriores. A nossa, quando o banco rejeitou mudar a PLR, aqui pelo menos no Sindicato de São Paulo, eu tenho a medição, chegou a quase 100 mil visualizações. O tamanho de repercussão. Então, as pessoas foram atrás, né? E algumas pessoas, e aí algumas, da minha parte, muitas invejas, tá, Marcel? Não sei se você vai tocar, mas assim, alguns companheiros da comissão de empresas fizeram várias reuniões com a base. Aí depois você vira coordenador, você sente uma falta tremenda. Eu, pelo menos, sentia e ficava com uma inveja. Pô, ninguém me convida para reunião mais. Mas assim, aqui em São Paulo, o pessoal aqui, a Elisa lá em Campinas, o Getúlio aqui em São Paulo fez, a Lu fez, um monte de gente fez via online, né? Mandava um link lá para o gestor, chamava o gestor, que organizava a equipe ou expandia os contatos para fazermos essas reuniões. E pelo que eu vi, muita participação, pelo que o pessoal colocou. Teve gente que foi para as bases, a Sandra foi para a base, o Zé Eduardo. O pessoal fez muitas reuniões e percebi essa proximidade da base. Tá? Então, acho que esse momento trouxe isso. E eu acho que também a gente foi muito feliz em ter feito um acordo de pandemia antes de uma campanha salarial. Acho que isso ajuda, né? Porque a gente preservou vidas. Desde o começo, o Comando Nacional está preocupado com isso. Então, a gente conseguiu fazer isso e dar garantia para as pessoas e não descomissionamento até o final do ano.
né? Que a gente Uhum. foca muito na campanha salarial de justo modo, mas se esquece também de um acordo também muito bom, né? Que garante o salário, garante vidas. Então, acho que isso contribui para a proximidade. Muita gente teve dúvidas, muita gente trouxe denúncias, muita gente, né, procurou saber. E aí, quando o banco deu motivos, né, cutucou os nossos limites de forma brutal, aí o bancário mesmo procurou os sindicatos. Isso que eu consegui perceber. Eu não sei se o Marcel também às vezes perguntava as coisas para mim no WhatsApp, então eu vi que tinha gente demandando ele também. Então, não sei se ele sentiu muito essa modificação. A Renata traz uma questão que eu acho que é importante a gente parar. Assim. Nós, de repente, enxergamos uma outra ferramenta que a gente não vinha utilizando ou vinha subutilizando, que é exatamente esses meios virtuais. Eu posso falar pela Previ lá. A gente faz todo ano, fazia, né? Pelo menos até o ano passado, prestação de contas e a gente era presencial. A gente tinha em 15 capitais, toda uma estrutura, hotel, avião, aluguel de sala, infraestrutura. Então, você precisava de um suporte para chegar no local, para fazer a sua prestação de contas. E, de repente, a gente viu que a gente podia atingir muito mais pessoas com uma live. E aí passamos a fazer os diretores eleitos, né? O Márcio, a Paula e eu, e convidamos os conselheiros, a Luciana, o PC, o Serginho, o Wagner na última, para prestar contas para o associado. E aí tem um detalhe importante, né? Você deixa aquilo numa plataforma. Então, está lá. Quem não pôde assistir naquele momento, porque a assembleia, a plenária, a gente faz uma plenária, convoca para uma plenária. Aí a plenária nós temos o fuso horário sindical, né? Então, a plenária é marcada para as 18, começa às 18h30. Isso me alucinou a vida inteira. Eu ficava doido com isso, né? Hoje é 18, gente, mas não tinha jeito. Enfim, mas aí aqui as pessoas, inclusive, têm uma pontualidade muito maior. As pessoas chegam no horário porque tem um limitador também. As pessoas estão ali em casa, vão lá. Enfim, depois, não deu tempo, eu precisei sair, eu tive outro compromisso. Você vai lá na plataforma, está lá. Você pode assistir. Então, se você tem hoje aqui participando uma quantidade X de pessoas, se você deixar esse debate que nós estamos fazendo em uma plataforma, mais 1.000, 2.000, 3.000 pessoas poderão assistir e tomar conhecimento desse debate, se apropriar dele e, de alguma forma, levá-lo adiante. É porque o dirigente sindical, de uma forma geral, eu sempre brincava que nós temos duas ferramentas de trabalho, informação e credibilidade, e uma alimenta a outra. Então, se você tem uma informação correta e você traz para o trabalhador essa informação, isso lhe dá credibilidade. E tendo credibilidade, a sua informação vai passar a sempre ser respeitada. A gente vai trabalhando isso. Então, é importante a gente fazer as reuniões com os trabalhadores. Eu também sentia fazer reunião, você ir lá, olhar no olho, entrar no computador, entra aí, vamos fazer isso. É assim que se faz, você pesquisa aqui. Isso é legal, né? É um tipo de relacionamento que, para nós latinos, é uma coisa fenomenal, né? Fundamental, né? Fundamental. A gente está sentindo muita falta disso. Mas essas ferramentas que nós aprendemos a usar, que a gente tinha essas ferramentas e não usava. Então, as instituições agora, todas as entidades dos sindicatos, as associações, as confederações, as federações, vão ter que pensar em como utilizar, fomentar cada vez mais esse uso, e isso pode trazer, sim, o trabalhador mais para perto. Eu preciso saber fazer isso. Então, antes a gente usava muito rede de WhatsApp, o cara achava... o nosso modelo ele era muito passivo para o trabalhador, né? Eu pegava uma informação, botava no grupo do WhatsApp, estava lá. Ou eu pegava uma fanpage, pegava alguma coisa, alguma informação, um card, botava um card lá. Isso é muito impessoal, né? Está lá. Agora, quando você faz aqui, o pessoal está vendo lá o João, está vendo o cachorro da Renata latir, não sei se é da Renata. Está ouvindo. Assim, é alguém como eu, né? Então, isso traz uma proximidade.
né? Está lá, estou vendo aqui, o Paulo Redondo, Paulinho Maradona, está lá em Araraquara falando. Então, ó, eu sei quem é ele sabe quem sou eu. Né? As pessoas vão falando, pô, isso aqui é gente como a gente. Então, se a gente souber trabalhar essa ferramenta, levá-la mais para próximo do trabalhador e trazer o trabalhador, vamos fazer uma plenária para discutir o quê? Tem dezenas de temas que o trabalhador quer discutir. Como é que fica a Previdência? A Previdência Social é um tema. Como é que fica o encarreiramento nas empresas? O home office tem limite de horário? Não tem? Tem gente que quer trabalhar às 10 horas. Isso significa horário noturno? Né? Como é que fica isso? Se eu entrar no sistema do banco às 11 horas, é horário noturno? Podemos fazer um debate sobre isso. O banco concordou ou você entrou de livre e espontânea vontade? Eu não sou advogado, sou historiador, mas eu fico provocando os advogados. Né? Por que a gente fala assim, ó, teve X% de reajuste? É aumento real ou não é? Eu quero repor tudo de uma vez ou não? Né? Como é que eu vou fazer um crescimento de carreira? O que é um sistema de promoção? O que são vendas casadas? E aí você pode discutir, ó, vamos falar de reforma tributária, vamos fazer outro debate aqui. Precisa fazer uma reforma tributária? Por que a minha PLR paga tanto de imposto de renda e dividendos, que também é sobre o lucro, não paga imposto nenhum? Vamos debater reforma tributária ou um modelo tributário justo? Vamos discutir financiamento de campanha eleitoral? Mas vamos discutir de verdade o que é Caixa 2? É uma discussão que nós, enquanto entidades de representação, temos que provocar. Porque o trabalhador está lá, ele está no dia a dia, tem que cumprir meta, o chefe liga para ele, manda um WhatsApp, Telegram, sei lá, tem 500 mil coisas agora, aí ele está lá. Eu tenho que provocar. Quem é esse eu? Eu é a entidade sindical, é a entidade de representação. Amigo, eu consegui 1,5% de reajuste esse ano e ano que vem tem mais garantido meio de aumento real. Se eu não mudar a tabela de imposto de renda, o imposto de renda vai comer esse aumento. Vamos discutir tributação? Quem é que tem que pagar imposto sobre a renda? Salário é renda? Aí nós vamos para uma discussão. O trabalhador vem, é a vida dele, a gente tem que fazer. Então, acho que é uma ferramenta que se abriu, uma janela que estava na nossa frente e a gente não tinha encontrado o trinco dela. E aí a pandemia achou o trinco. Então, nós abrimos essa janela e ela tem diversas possibilidades. E se o movimento sindical, as entidades de representação souberem usar essas ferramentas, eu acho que a gente tem um campo bastante fértil pela frente para engrossar a participação da sociedade como um todo. Como você mesmo disse, né? Mais uma ferramenta. Ela não precisa necessariamente substituir o que era antes. Ela pode complementar. Ela pode entrar nos vazios, né? Nas necessidades e pode ser um complemento importante. Eu queria dizer aqui para todos que estão participando conosco, se quiserem mandar perguntas pelo chat, fiquem à vontade. Eu já recebi uma e eu vou tomar a liberdade já para fazer essa pergunta, que está aqui para o Marcel. Quem faz é a Sandra Trajano, que é atual, né, interina presidenta, né, Sandrinha, do sindicato de Pernambuco. É Pernambuco e? Pernambuco. Pernambuco. Sandra, que bom que você está aqui com a gente. Eu vou abrir aspas e vou ler a pergunta da Sandra para você, Marcel. Marcel, meu guru, escuto da base o tempo todo que o modelo de greve que fazemos já não atende mais. O que fazer? Como atingiremos o mais importante num momento de embate, o bolso do banqueiro, se os colegas tendem à luta, o que está sendo prejudicado hoje pelos ataques ao movimento sindical? Pergunta da Sandra para você. Ser guru da Sandra é terrível, não é as perguntas que ela solta. Um grande beijo para a Sandra, é uma pessoa que eu gosto muito, há bastante tempo a gente conversa bastante. Mas uma coisa importante é a gente não banalizar
ferramentas. E a greve é uma ferramenta que, infelizmente, durante o tempo, a gente banalizou. Então, isso tira a força dessa ferramenta. O que é que atinge os bancos hoje? Então, eu dizer que eu vou parar uma agência bancária, para o banco não tem significado nenhum. Na verdade, a gente acaba prejudicando a população de menor renda e que precisa ir a uma agência bancária. Então, hoje, os sistemas de atendimento, os home banking da vida, são muito mais importantes para os bancos. A imagem do banco é muito mais importante. Então, a gente, para conseguir forçar um banco, por exemplo, né, já que a gente está falando de banco, a negociar ou a transigir de alguma coisa, a gente precisa atacar aquele seu ponto fraco. Lá na década de 80, final da década de 80 e início da década de 90, quando muitos de vocês estavam nascendo, a gente estava lá, tinha um sistema de compensação, né? Tinha a Supertroca ali na Líbero Badaró, que se você parasse aquilo, se você parasse os antigos SESECs, né? que hoje são os PSOs do Banco do Brasil, se você parasse aquele sistema, era o sistema nervoso central da rede de agências. Então, você parava o atendimento. Hoje, não. Hoje, você teria que parar o sistema de informática do banco. E aí tem um sistema de segurança que é meio difícil. Então, você tem que ter a consciência do trabalhador. Para quem não conhece, eu indicaria a leitura do poema Operário em Construção, do Vinícius de Moraes. Leiam Operário em Construção. Ele é longo, mas ele é fantástico. É quando o trabalhador toma consciência do seu poder. E essa pandemia trouxe uma coisa importante. Estava todo mundo preocupado com o sistema financeiro, com isso, com aquilo. Aí, de repente, se o trabalhador não consegue sair de casa para ir para a indústria para produzir, a economia para. E foi o que aconteceu, tudo parou. Então, a importância do trabalho, a importância do trabalhador. Então, Sandra, eu acho que a gente tem que entender que não é só a greve, naquele modelo de greve, de a gente... o João falou, não fazemos piquete, a gente fazia comissão de esclarecimento. Comissão de esclarecimento é para os caras botarem interdito proibitório lá atrás. A gente criou a comissão de esclarecimento. Então, se esse modelo não atinge mais o capital, a gente tem que ver por onde a gente vai. Então, a gente tem que buscar a consciência do trabalhador para ele ter a noção do valor do seu trabalho. E isso serve para toda a classe trabalhadora, não estou falando só de bancário. Se o trabalhador não acionar o robô que produz o carro lá na fábrica da empresa A, nada vai acontecer. Então, o capitalista deter o capital ou os meios de produção, sem a força do trabalho, de nada adianta. Então, muito mais do que a greve, ou um movimento paredista, que pode ser de diversas formas, importante é o trabalhador ter consciência do seu valor. E isso a gente só vai conseguir conversando, discutindo, debatendo, mostrando que unidos nós somos mais fortes. Por que hoje esse modelo que está aqui no Brasil tenta tanto desconstruir os sindicatos, desconstruir as instituições? Porque é onde está a unidade. Então, se eu acabar com a unidade, eu enfraqueço o trabalhador. E aí fica mais fácil dividir para reinar. Então, é isso que eles estão fazendo. Se nós nos unirmos, nós podemos ser muito mais fortes, buscar muito mais opções e ter a real noção da nossa força. E ela é muito grande. Então, a gente tem que conhecer essa força. E aí é conversar e temos aí mais ferramentas para a gente fazer esse debate. Para explorar, né? Posso dar um pitaco? Deve. Eu vou falar muita coisa. Uma das coisas que eu aprendi muito aqui no sindicato com um ex-aluno do Marcel, William Mendes.
muito olho no olho e muita franqueza para a base. Acho que isso tem que ser sempre, e às vezes a gente tem que fazer o papel de dizer algumas coisas que eles não querem ouvir, mas eu acho que isso faz parte de criar, do que o Marcel colocou, de criar consciência, né? Então, uma das coisas que eu tenho falado em várias lives, que eu tenho participado dos sindicatos, teve uma provocação que um bancário fez no Campo Grande para nós, pela pergunta, né? Ah, mas eu quero saber mais porque eu quero ir para uma assembleia decidir o que eu vou fazer. Não é você decidir o que você vai fazer, você tem que olhar o coletivo e, a partir disso, tomar uma decisão coletiva. Não existe uma decisão individual num movimento como o nosso, né? Então, tem que olhar a conjuntura, tem que olhar a organização dos trabalhadores. Você, como consciente, e você, como trabalhador, tem que fazer esse papel coletivo, né? Então, é esse debate que eu acho que a gente tem que levar, incutir na cabeça, não fica aquele debate que a gente sempre ouvia na comissão de esclarecimento, né? Meu direito de ir e vir. Não, aqui é um movimento coletivo, né? Então, acho que passa também, inclusive, para ir fazer uma votação numa assembleia. Senão a gente começa sempre a estar individualizando as coisas, né? Eu. Não, peraí, somos nós. Aqui o comando e a comissão está indicando uma saída, mas coletivamente aos trabalhadores que irão decidir, não é baseado somente no meu umbigo, mas baseado também numa conversa ampla e numa consciência de classe, né? Não, perfeito. Esse é o Rogerinho aqui para mim. O que é o Rogerinho É o Tavares? Rogerinho. Rogério Tavares quer fazer uma pergunta. Rogério, seja bem-vindo. Vão abrir o seu áudio, por favor, fique à vontade para perguntar. Rogério, nos ouve? Oi, já ouvi. Tudo bem? Ah, que bom. Oi, Rogério, bem-vindo, por favor. Boa noite. Bom, em primeiro lugar, eu queria dar os parabéns aí ao Marcel, né, pelos 2 mandatos na Previ. Um agradecimento que eu... E fechou o áudio dele e abriu o do André. Um agradecimento, viu, Marcel, a sua dedicação, não só na Previ, mas também o tempo que você dedicou aí nas nossas negociações, sempre na luta conosco. E vamos sempre contar contigo, viu, Marcel? Muito obrigado por tudo e parabéns. Eu também quero dar os parabéns aí ao João, né, nessas negociações, que é o nosso negociador. Valeu, João, foi muito bom o trabalho, muito importante. Eu queria destacar o seguinte: há um tempo a gente já vinha comentando que esse modelo de greve já não estava funcionando. A gente tinha uma greve fake, principalmente em Banco do Brasil e Caixa, onde a gente alcançava pouco mais de 20% que entrava de greve. Isso aí o banco mesmo mostrou para a gente, né, lá no CISBB, ponto fechado, dava pouco mais de 20%. E nos bancos privados era a base de piquete. E a gente viu que muitas agências ficavam fechadas, até pediam a gente para colocar cartaz de greve, mas ficavam lá dentro fazendo negócios. Então, o prejudicado ficava só a população mais pobre, mais carente, que não tinha o serviço bancário, né? Porque os grandes negócios continuavam sendo feitos, as grandes empresas, os grandes clientes continuavam sendo atendidos. Então, assim, a gente viu que esse modelo, e tentamos discutir isso. Eu lembro que a gente fazia reuniões da articulação, tentando discutir um outro jeito de se mobilizar, né? De nos mobilizarmos. E agora, a gente, com a pandemia, a gente acabou se reinventando. Acabou que estão acontecendo coisas que estão indicando para nós caminhos de mobilizações, né? Eu vi, por exemplo, aqui na nossa base em BH, uma maior participação da base nas nossas assembleias, nas nossas lives. A nossa assembleia, por exemplo, para fechar a campanha de aprovação do acordo, né? A gente teve quase 3.000 aqui, participantes, votantes. A gente nunca teve isso nas nossas assembleias mesmo, né? A gente sabe que não tinha. E outra coisa que a gente viu crescendo foi os tuitaços. A gente começou e tal, pedindo a categoria. Foi muito pouco pelo tanto de bancários, são 400 mil bancários, foi muito pouco. Mas a gente foi aumentando. No final aí da nossa campanha, a gente chegou a mais de 20 mil twitters e tal, nessa questão do tuitaço. Então, isso é importante que a gente continue incrementando as redes sociais, tentando mobilizar pelas redes sociais, porque eu acho que é uma grande força. É bom lembrar que foi pelas redes sociais que um genocida foi eleito. A gente viu aí o golpe contra a Dilma também, teve muito da força das redes sociais. E nós
sempre fomos mais resistentes. A gente sempre falou que tem que estar na base, tem que ser o olho no olho. A gente sempre foi resistente, mas agora a gente precisa se reinventar. Então é importante a gente continuar trabalhando para que a gente possa mobilizar a categoria pelas redes sociais. A gente tem que continuar fazendo esse trabalho. Tá? E uma coisa que eu queria perguntar, que está vindo aí muitas perguntas da base, João, é sobre a questão aí, não teve um avanço sobre, né, a questão do performance e também o teletrabalho, não acabou não saindo no nosso acordo essa questão de teletrabalho, que a gente sabe que a partir da pandemia os bancos devem adotar isso com mais força, né? E as pessoas estão cobrando isso. Olha, não tem um acordo sobre o teletrabalho. Eu sei que tem uma mesa que vai ser uma mesa de negociação exclusiva sobre o teletrabalho, mas gostaria que você falasse mais sobre isso aí, até mesmo para a gente poder dar esse feedback aí para a base que está cobrando essa questão, está muito preocupado com isso, sobre as nossas reivindicações a respeito do teletrabalho, tá? Valeu, pessoal, muito obrigado e boa noite a todos e todas. Respondo agora, Rê, pode ser? Claro. Perdão, Renata. O Wagner me lembrou, não pode ser Rê, porque o pessoal não conhece. Pode, vamos lá. Rogério, valeu aí pela pergunta. Vou começar pelo teletrabalho, pelo home office. Nós temos uma mesa temática, né, sobre escritórios digitais e teletrabalho. São 2 pontos que eu acho que a gente precisa fazer um debate bem mais amplo do que somente localizado por sindicato. Eu acho que deveríamos fazer uma discussão nacional, um seminário, trazer especialista para a gente conversar. Porque, por exemplo, os escritórios, a gente percebe o início de uma organização de base muito boa, né? Eu tenho visto em vários locais a nível nacional, e também um debate muito grande sobre condições de trabalho. Eu acho que agora o modelo escritório digital entrou numa maturidade, né? Que antes era aquele afã de ir para um modelo que permitia fazer o debate direcionado com aquele cliente que traz rentabilidade pela carteira. Agora estão se vendo que não é bem por aí, né? Até porque a cobrança do banco passou a ser muito mais marcante, muito penosa para o trabalhador, além das questões de condições de trabalho, que também pode refletir numa mudança, né? Pode levar esse pessoal, porque esse pessoal se adaptou muito mais rápido e teve um retorno muito mais rápido de produtividade até para o banco, no home office. Então, também é um debate que está atrelado à questão do home office. O home office, nós fechamos um acordo macro com a FENABAN, tá? Não tinha divergência por questões específicas de cada banco na mesa, tá? E aí o que se tirou como compromisso é uma mesa para discutir home office através de acordos coletivos por banco. Então, isso não está excluído. O nosso acordo macro pega muita questão de saúde e condições de trabalho, mas a gente irá discutir especificamente do Banco do Brasil algumas questões colocadas, principalmente a questão dos equipamentos, né? O banco é o banco que menos cedeu equipamento para o trabalhador. A Contrafcut e o Diese fizeram uma pesquisa, né, que nós, inclusive, apresentamos na mesa de negociação para o Banco do Brasil, no Comando Nacional, mas me atendo ao Banco do Brasil, onde a gente verifica que dos 13 mil bancários que participaram da pesquisa, sendo 21% do Banco do Brasil, acho que é o maior índice de participação por banco, 40% querem o home office. Então, não é algo que a gente vai ignorar, e pelo contrário, o movimento sindical nunca fez um debate refratário. A gente sempre fez um debate de fazer a regulamentação, porque, do outro lado, eu querer o home office sem uma regulamentação me permite o banco produzir uma economia gigante, né? O Banco do Brasil saiu no Valor Econômico falando que poderia economizar em um ano cerca de 300 milhões, né? Aluguel, água, energia, tudo isso que a gente tem que fazer esse desgaste. Tá economizando aqui, o trabalhador está tendo o quê de custo, né? Aumentou a internet, aumentou a luz, aumentou a água, aumentou o desgaste mental, físico, psicológico, uma série de coisas que a gente gostaria de discutir. Então, a gente sabe o que a categoria, muito pé no chão, a gente sabe o que a categoria quer, essa pesquisa trouxe para a gente, sabemos o índice de adoecimento também, porque isso apareceu na pesquisa, o índice de estresse por estar no home office, né? Então, a gente consegue fazer um debate muito mais interessante com o Banco do Brasil, e eles estão interessados em fazer, pelo menos essas são todas as sinalizações que eles nos indicaram na mesa de negociação. Mas tem que ficar claro, e é isso que eu venho debatendo um pouco, eu vi muito manifestação nas redes sociais de bancários falando, principalmente no grupo Funcis Otimista, de que o sindicato quer acabar com o home office. O fato de eu buscar uma regulamentação quer dizer que eu quero acabar com o home office. Pelo contrário, primeiro a Renata
pode falar um pouquinho depois sobre isso, que existe uma regulamentação, uma lei que pede a regulamentação. Está suspensa pelo momento de pandemia, até por uma situação extraordinária. O nosso acordo Covid também permite a utilização do home office de forma extraordinária, mas o home office futuro precisa de uma regulamentação. E os bancos precisam disso. Eles não poderiam fazer... Podem fazer acordo individual? Pode, mas o Banco do Brasil fazendo acordo individual 1 por 1, 98 mil bancários, né? Então o banco quer negociar, então parte dessa premissa. Mas não quer dizer, e aí que é um pouco o papel nosso, dar um choque de realidade, que todos que estão no home office hoje, por conta da pandemia, estarão no home office lá na frente. Isso não cabe a nós dizer da gestão do banco de quem vai estar no home office. Acho que é o banco que vai definir a sua própria gestão estratégica de quem estará em home office, a quantidade, como. Muitas pessoas hoje em home office acham assim, a gente vai negociar, então todo mundo automaticamente vai estar em home office. Pelo contrário, o banco vai definir a sua estratégia, né? E aí eu acho que a gente vai poder discutir com calma exatamente essas estratégias e trazer essa informação para o bancário. Mas damos pé no chão, muita tranquilidade. Eu acho que é salutar esse debate. Acho que temos 2 pilares nesse debate, que é escritório e com certeza o home office aí. Eu acho que dá para fazer um debate muito bacana sobre isso. E eu acho que aí vale a pena não restringir. Eu acho que vale a pena fazer seminários como esse que a gente descobre com as tecnologias para envolver o máximo de trabalhadores, o máximo de opiniões possíveis para a gente fazer um grande debate aí. E lembrando, né, João, aqui, o Rogério que fez a pergunta, o João respondeu, lembrando que a gente já tratava em mesa permanente, né, do tema do teletrabalho. Só que, obviamente, a gente tratava numa circunstância não pandêmica. Então, tanto é que havia núcleos de experimento, nós conversamos a respeito, e ia se avançando nisso, para se fazer algumas experiências. Veio a pandemia, aconteceu tudo de uma hora para outra, né? Enfim, é que a gente precisa falar sobre isso, porque todo mundo viveu uma demanda violenta, e essa pesquisa que o João se refere aí, feita pela Contraf, foi interessantíssima, que o Diese fez, na verdade, né, encomendada pela Contraf pelo Diese, que traz elementos que a gente vai ter que ouvir essa comunidade toda para ajustar esses ponteiros, né? Quantas pessoas responderam que elas trabalham na cozinha de casa? Quantas pessoas estão com problemas de ergonomia no trabalho porque não tem um local adequado para trabalhar? Então, a gente tem que pensar no home office de uma forma sólida e junto com o banco sentar em mesa para ver qual é a melhor solução, qual é a demanda e o que eles têm a oferecer e ajuste para que se faça, né? Ou seja, a gente vai continuar caminhando, discutindo isso de acordo com a realidade. Vou passar a palavra agora para o André Esteves, que é do escritório, advogado do escritório, que quer fazer uma pergunta. André, seu áudio vai ser aberto. Já abri, já. Ah, tá bom. Bem-vindo. Boa noite, Rê, Renata, doutora Renata. Quanto tempo? Boa noite, Marcelo. Boa noite, João. Parabéns Ô, aos André, dois. põe seu vídeo aí, André, pra gente te ver, pô. Aí é com a Ana. Tá todo mundo escondido, né? Pois é, não, mas você acredita, porque esse formato não admite. Eu também morro de vontade de ver, mas a gente, enfim, por conta do número de pessoas, mas vamos lá. Entendi. Uma pena. Vamos evoluir. Vai lá, André. Mas parabéns ao João, ao Marcel, mas principalmente a toda a diretoria do sindicato pelos acordos feitos. Acho que desse cenário é extraordinário, pelo que eu li pela imprensa, muito bom mesmo. Mas a minha pergunta vai mais no sentido de conjuntura, né, geral. Assumiu esse novo presidente aí do banco, André Brandão, né, meu xará banqueiro, e ele foi um dos responsáveis, né, pela privatização, pela venda, perdão, do HSBC para o Bradesco. Como é que vocês veem, qual a expectativa para a nova gestão do Banco do Brasil, além do qual é o sentimento da categoria que vocês têm sentido nos encontros com a base, nos encontros com os dirigentes intermediários, diante de uma perspectiva trágica, né? Se esse governo se mantiver, vamos bater na madeira para que não e vamos trabalhar para que não, mas de venda do Banco do Brasil, Bank of America ou qualquer outro player privado
A gente viu os números do Banco do Brasil em plena pandemia se assemelham ou até passam, em termos de aumento de percentual, o Bradesco, Itaú, Santander. Quer dizer, a lógica do Banco do Brasil cada vez mais se aproxima de uma lógica de banco privado mesmo. E de maus tratos aos trabalhadores, inclusive, porque os dirigentes têm cada vez mais trabalho. Como é que vocês veem essa nova gestão aí do André Brandão? E obrigado pela oportunidade, o debate está muito bom. Deixa eu começar aqui, João. Deixa eu dar o primeiro tiro ao pombo aqui. Primeiro, vamos ter bastante definido que o objetivo dessa equipe econômica que está aí, dessa equipe, não sei se é econômica, não, dessa equipe que está gerindo o país, é entregar o bem público para a iniciativa privada. Eles não escondem isso, falaram isso durante a campanha, isso é óbvio para todo mundo. Eu tenho dito que algumas vezes a gente fala, vamos privatizar o Banco do Brasil. Particularmente, eu acredito que eles podem não privatizar o Banco do Brasil, porque não é preciso. A gente está vendo o que eles estão fazendo com a Caixa Econômica Federal, que é a medida provisória 995, se não me engano. O que eles estão fazendo é muito pior. Eles transformam o CNPJ 00190, que é o do Banco do Brasil, em um centro de custos. E aí você pega tudo que dá lucro, tudo. E aí sim, isso você vende para a iniciativa privada. Como já tem muita coisa, está aí o IPO da Caixa Seguridade, já foi feito o IPO da BB Seguridade, fala-se da BB-DTVM. Né? Qual o objetivo? Uma BB-DTVM não existe se não tiver uma rede de agências para colocar os seus produtos, os seus fundos de investimento. Então, por que vai privatizar? Alguém conta para mim. Então, é claro o objetivo. Então, a resistência é muito maior do que... Lógico, a gente tem que defender o direito dos trabalhadores, mas muito mais do que isso é mostrar para a sociedade a importância que tem um banco que tem como o seu principal acionista a União. Porque não é um banco do governo, é um banco da União. A União é a sociedade. E é importante a gente discutir isso. Talvez ir para o parlamento e discutir que tem que ter um representante da sociedade no conselho de administração. Por que a gente não discute isso? Se o Banco do Brasil é o grande financiador da produção rural, por que não tem um representante dos pronafianos, por exemplo, no conselho de administração? Para discutir qual é a estratégia dessa empresa, como se dá esse financiamento, qual é a taxa de juros, qual é o spread que está sendo utilizado. Porque com tudo que a gente está vendo, gente, vai ver agora que a taxa de inflação está chegando aí a níveis de 2% ao ano, vai ver quanto é a taxa que as administradoras de cartão de crédito, por exemplo, cobram dos comerciantes. E aí você vai se assustar, tem 5%, 6%. Cobrar 6% de taxa de administração sobre uma venda, ou cobrar 2% ao mês num empréstimo consignado, ou cobrar 1,5% ao mês num capital de giro, numa inflação de 2% no ano, a gente tem que discutir que sistema financeiro é esse e a quem ele serve. E aí a importância de você ter um banco que seja efetivamente público. Então, essa vai ser a grande discussão. E aí a gente vai ver qual vai ser o custo da privatização para a sociedade. Estou falando de quanto vai deixar de ter de renda para a União. Que essa é outra discussão. Quanto que o Banco do Brasil vai deixar de pagar dividendos para a União?
faz muita diferença. E isso a gente precisa discutir com a sociedade. O que eles querem é vender tudo. Nós vamos vender tudo. A música já diz isso. É o Raul, né? O João Raul, quer sim. falar alguma coisa sobre isso? Acho que o Marcel ponderou bem essa questão, né? Eu só queria problematizar um outro debate com o Andrezinho. Eu acho que não existe banco público se não existe um papel para ele no Estado. E o atual Estado não tem papel para os bancos públicos. Né? Não tem política de desenvolvimento socioeconômico, não tem política social. Então, os bancos acabam ficando livres, né? E a direção do banco se mostrou bem claramente em vários movimentos para atender os interesses muito exclusivos do mercado, né? Basta ver a compra de uma carteira importantíssima para o BTG Pactual, e aí depois, recentemente eu vi acho que no Valor Econômico o BTG oferecendo CDI, CDB a taxas não praticadas pelo mercado, uma série de coisas assim que você vê e você fala, uma coisa está atrelada à outra, com certeza, né? E também a discussão da privatização por partes do Banco do Brasil, né? O banco agora pôs em venda, né, uma carteira de imóveis, né, muito também de forma obscura. São decisões que não estão passando pelo Conselho de Administração. Nós temos a participação importante da Débora, né, que é a nossa conselheira eleita. Inclusive, a venda da carteira para a BTG Pactual não passou pelo Conselho de Administração, né? Então, são informações que acabam de ser, não passam a ser públicas, não passam a ser públicas até certo ponto, na verdade, né, mas que não passam por um grande debate no Conselho de Administração, até porque tem um trabalhador lá no Conselho. Mas eu acho que a gente tem que refletir, de fato, e essa campanha em defesa do Banco do Brasil tem essa intenção, né? Redesenhar qual é o papel da função do banco público, mesmo o Estado estando ausente nesse debate, né? Eu acho que passamos 14 anos um grande debate da importância dos bancos públicos, seja anticíclico numa crise, seja de papel social que uma Caixa desenvolveu, seja uma série de protagonismos que os bancos públicos tiveram, que agora você vê nos últimos 4 anos nada, zerado. Então, temos que repensar exatamente esse nosso papel. Só colocar uma coisa, acho que o nosso congresso foi tão salutar, viu, Marcel, que o Glauber Rocha, Glauber Braga, perdão, Rocha é o cineasta, Glauber Braga, do Rio de Janeiro, deputado federal do Rio, pelo PSOL, protocolou de novo uma provocação ao ministro Guedes para que venha se explicar a respeito da carteira e que cancele a operação, né, da passagem da carteira. Então, são articulações, né, feitas pelo movimento sindical, com deputados ligados à classe trabalhadora, que está com interesse em defender um patrimônio público, né, mas não tem só partidos de esquerda, temos outros partidos, acho que tem o deputado federal Cristiano Áureo, que é do PP, que também, ex-funcionário, com interesse demais em defender o Banco do Brasil, fazendo um debate exatamente dessa venda, né? Acho que a reação também parte do Congresso, né? Aquela coisa, né? A gente tem que olhar também para a Câmara dos Deputados, porque, infelizmente, na calada da noite, Renata, mais que ninguém sabe, também estão sendo aprovados projetos, medidas provisórias, uma série de coisas de retirada de direito. Reforma trabalhista foi assim, reforma previdenciária foi assim. Então, acho que é um debate que nós temos obrigação, né, de trazer. Como a Andrezinha é militante, acho que ajuda. Sim, com certeza. Obrigada, André. Agora, quem vai fazer a pergunta é o empossado de hoje, né? Wagner Nascimento. Bem-vindo, Wagner. Parabéns pela posse na Previ. A palavra é sua. Boa noite, pessoal. Oi, Wagner. Primeiro, agradecer aí o Marcel pelo tempo aí na Previ, pelo mandato, e parabenizar pelo trabalho dentro da Previ e na comissão de empresa também, né? Os anos aí da comissão de empresa não são fáceis, não. E o Marcel explicou bem a questão do processo negocial, né? Então, assim, uma boa noite aí à doutora Renata, né? Quantas jornadas aí nós tivemos aí nesse Juntos, período, né? Wagner? Eu estava lembrando aqui agora que uma vez a gente estava discutindo um artigo numa consulta da CACI, lá de 2000 anterior a essa última, né? E o banco fazendo uma pressão e chegamos, né? Só nós dois na sala e o banco com mais 6 advogados, mais os advogados da CACI, falou, pô, mas a gente só ia conversar sobre o negócio depois. Aí, beleza. E nós saímos e falamos, não concordamos com essa redação. E aí,
No outro dia de manhã, nos encontramos, né? E eles ficavam ligando. Mas vocês não vão subir? Nós falamos, não. Eu falei, mas por que não? Nós não vamos subir. Nós não A vamos gente aí. ficou Vocês mudaram? no térreo do banco, né? Aí a gente falava assim, vocês vão aceitar discutir a redação? Não. Falava, então tá bom, então nós não vamos subir, não. E aí ficou aquele impasse, falando, mas outras entidades. Nós ligamos para... Aí eu saía ligando para todas as entidades, e aí a gente fazendo articulação, e aí uma entidade mandava para o banco, falava, nós concordamos com a proposta de redação da Contraf. A outra mandava. Aí quando foi 5 horas da tarde, desde 9 horas da manhã, a gente estava lá na praça de alimentação do banco, mandando, fazendo parecer, falou assim, vocês querem parecer jurídico? Nós estamos com o nosso advogado. Fizemos. E aí, no outro dia, eles mudaram e acabaram aceitando a redação que a gente estava propondo. Então, assim, é um processo complicado, complexo, mas que as assessorias, né, jurídicas, né, as assessorias econômicas do GES sempre nos dão suporte. Então, assim, a doutora Renata lembrou bem aí a questão do home office teletrabalho. A gente, já em 2018, né, nós saímos na frente, né, a Comissão de Empresas do Banco do Brasil, em clausular no acordo uma mesa permanente na mesa de negociação para discutir home office e teletrabalho, né? Então, a gente antecipou uma discussão em 2 anos, né? E a gente estava muito tranquilo de discutir algumas coisas. E eu acho que o João também foi bastante subsidiado aí para a gente discutir agora, porque, assim, nós vimos todo o processo e quem travava o home office, na verdade, era o próprio banco. O banco travava porque ele não tinha certeza de uma série de coisas que ia acontecer. Por exemplo, a gente saiu de 300 pessoas, eram menos de 300, um pouco menos de 300 pessoas, para mais de 30 mil pessoas em 30 dias. Então, essa foi uma dificuldade. E aí entra o papel da comissão de empresa, o papel dos sindicatos, e as pessoas têm que entender isso. Assim, o termo do home office, se a gente fosse discutir item por item ali de como que foi naquela situação de pandemia, não saía home office para ninguém, porque tinha uma série de coisas ali. A gente queria afastar as pessoas da aglomeração e isso foi mais importante. Então, assim, fechamento de acordo, né? O pessoal está falando aí, né, de como que se dá a estrutura, como se dá o processo. Quando a gente entra numa situação, a gente quer fechar o acordo de fato. Quando orienta, dá uma indicação de aprovação, é para fechar, não é para... Lógico que a Assembleia, e a gente sempre preserva a decisão da Assembleia. Se a Assembleia resolvesse fazer, não queremos e vamos entrar em greve, lógico que nós, como representantes dos funcionários e trabalhadores aí do banco, nós tínhamos que mobilizar e tentar organizar uma greve. E isso é muito... E assim, não é... Eu acompanhei, né? Tomei posse na Previ semana passada, formalmente, hoje foi o evento, mas acompanhei muito de perto aí a evolução e a campanha. E umas coisas, assim, às vezes, quem está na condução, às vezes fala algumas coisas em relação ao passado, em relação à mobilização, e muitos bancários não entendem, acham que, assim, que o sindicato não quer organizar a greve. Não é isso. A gente quer organizar uma forma de pressionar os banqueiros. Se, por um acaso, não tiver condição, aí você tenta fechar o acordo de outra forma. Neste momento, lógico que a gente vai ter que estruturar e conversar e convencer, e a gente sempre usa, né? Convencer corações e mentes das pessoas de que ela, estando em home office, a hora que a gente chamar para uma greve, ela vai ter que desligar o computador dela. Então, tem uma série de pessoas que ainda não estão preparadas para isso, e ainda mais neste momento de home office. Nós tivemos casos de pessoas comentando que estava com medo de fazer tuitaço. Então, assim, por quê? Porque por causa da pressão do governo, do banco e tal. Então, essas coisas a gente vai ter que aprender a mobilizar as pessoas.
usar as novas tecnologias para fazer essa comunicação, e eu acho que no meio da pandemia também, né, o Marcelo falou bem aí sobre o uso de novas tecnologias, que a gente não usava e agora está usando, a gente também vai ter que fazer agora. Durante a campanha da Previ, mesmo durante a campanha salarial, nós fizemos reunião com dezenas, centenas, milhares de bancários. Aqui em BH, nós fizemos reunião com quase todos os departamentos, falando de campanha salarial e falando de campanha da eleição da Previ no meio da pandemia, fazendo por vídeo, como a gente está fazendo agora. Então, assim, é importante as pessoas se conscientizarem do seu papel como trabalhador, né? Trabalhador e trabalhadora, porque e a proteção que a gente faz nos nossos contratos coletivos é justamente prevendo um arcabouço de direitos que o governo tenta tirar. Nós fizemos isso. Quando a gente fez a negociação sobre Covid, estava uma incerteza total, mas era melhor fazer a negociação naquele momento, que aí você garantia mais proteção. E aí é importante a gente dizer o seguinte, nós vamos ter PLR. Se alguém lembrar o que estava escrito nas redes sociais, quando o governo soltou uma nota de que não ia pagar, não ia fazer distribuição de dividendos, era de que acabou PLR, nunca mais vamos ter PLR, nós não vamos ter. Vai ter PLR. Né? E aí o João tem que falar que dia que vai cair essa PLR, porque agora eu vou cobrar. Falo assim, as perguntas que me dão, não, Marcel, a gente está aí, que dia que vai cair essa PLR? Vai assinar que dia esse negócio? Você falou que é sexta, vai cair a PLR sexta mesmo? Então, assim, mas isso é o quê? Acordo, né? E a gente falava, calma, gente, nós nem começamos a negociação, vocês estão falando que nunca mais vai ter PLR? Talvez esse fosse o desejo do governo. O Marcel falou bem, da equipe que está lá, que econômica não é não, né? Porque não está entendendo muito pouco de economia, só quer cortar, só quer vender, só quer distribuir. Mas aí é importante, assim, o João falou sério, nem a gente quer acabar com o home office e nem a gente está despreocupado com quem está na linha de frente, está indo lá, tendo que trabalhar, atender as pessoas com risco. Nós estamos, assim, a pandemia não acabou. Tem gente que o governo vai lá e fala, agora o governo não quer nem vacinar as pessoas. Não vai acabar nunca essa pandemia. Se depender do governo, vamos ficar com pandemia aí 20 anos. Porque agora diz que não é para vacinar as pessoas. Então, assim, a gente tem que entender que nós estamos num governo de maluco. E se não fôssemos nós, entidades representativas dos trabalhadores e trabalhadoras, já tinha tirado tudo. De fato, não ia ter PLR, de fato, ia estar todo mundo, não ia ter home office para ninguém. Isso é importante. Mas depois disso tudo, eu quero falar, a gente tem visto, João, doutora Renata, o seguinte, tem uma cláusula em relação não é a cláusula do ACT do BB, mas é da CCT, mas que muitos bancários do BB têm dúvida, que em relação à cláusula 11, a gente estava no processo, eu estava no processo negocial, quando a gente discutiu a questão da compensação lá, né, e pior sem a cláusula, de fato, foi uma negociação difícil e a gente conseguiu contornar o processo do estoque das ações, porque os bancos queriam, era de fato, que todas as ações, mesmo em andamento, tivessem compensação, né? Mas as pessoas estão confundindo a cláusula, confundindo a questão da compensação com a própria jornada do bancário. Então, para explicar um pouquinho que eu sempre falo assim, gente, se essa redação está falando que vai acabar com a jornada, como muita gente que é oposição ao sindicato tem falado e difundido isso, eu falo assim, a jornada do bancário já tinha acabado, a jornada de 6 horas tinha acabado desde 2018, porque a redação em relação à cláusula é muito parecida. Eu queria que o doutor Renato explicasse um pouco isso para a gente aí e o impacto, João, em relação ao BB sobre esse ponto. Tá? Muito obrigado aí a vocês. Tá sendo muito produtivo aí. Ô, Wagner, antes de fechar seu áudio aí, só para falar que rola uma aposta na comissão de empresa, tá? Quanto tempo meu cabelo vai ficar branco? Isso é um problema. Comparado com você e com o Marcelo, estão rolando essa aposta, essa enquete. Então, você quer falar primeiro? Não, pode ir. Sobre a cláusula? Wagner, não, vamos lá.
Eu não sei se todos que estão nos escutando, mas assim, o Wagner era o coordenador da comissão de empresas antes do João. Então, assim, a gente está aqui numa escola, nós aqui aprendendo, né, com o João, com o Wagner e com o Marcel. Esse destaque que o Wagner cita em relação à cláusula, que é tão engraçado, né? Assina o contrato. Assina o contrato, não, porque a gente ainda não assinou o acordo. Assina o acordo, mas se a gente não assinou, a gente fechou o acordo, assembleias votam pelo acordo e, em seguida, começam a vir aquelas demandas, que seja de oposição ou as dúvidas em relação à interpretação. Não houve mudança alguma em relação à cláusula 11 do acordo coletivo da CCT de 2018 e essa que nós estamos fazendo agora. Tem um ajuste de redação, mas que não muda absolutamente nada. O bancário continua com a sua jornada de 6 horas garantida e quando tem comissão, enfim, e desempenha algumas funções, passa para a jornada de 8 horas, tão simples quanto isso. E se a gente fizer uma retrospectiva desse ano, podemos nos lembrar que havia uma medida provisória que acabava com a jornada dos bancários e determinava o trabalho aos sábados. Foi uma luta gigantesca. Essa medida provisória acabou, como ela não foi, acho que ela teve 120 dias de validade, portanto, ela caducou. Mas foi uma luta violenta e uma guerra. E hoje, ao contrário, a gente tem um grande benefício de que no ACT está escrito expressamente que a jornada é de segunda a sexta. Então, além de não se mudar nada da cláusula constante no ACT de 2018, da CCT de 2018/20, mudar absolutamente nada, nós temos hoje garantida a certeza de que, pelo menos durante esses 2 anos em que estamos assinando esse novo acordo, essa nova CCT, a jornada é de segunda a sexta, ao contrário do que se tem lutado aí pela FENABAN e governo para que aos sábados os bancários trabalhem. Então, o esclarecimento é simples, mas obviamente a gente sabe que se faz aí uma confusão imensa em relação a isso. Foi bom o Wagner ter tocado nesse assunto. Queria registrar que a gente está indo para os finalmente, né? Porque se deixar, eu vou falando até horas e horas. Acho que a gente já tem aqui um tempo bom de bate-papo. Queria agradecer a todos vocês que estão aqui, pedir desculpas aí pelo início, que a gente demorou um pouco pelos nossos ajustes técnicos, novo momento. O Marcel, enfim, a gente falou dos cachorros latindo, que aqui em casa, nesse horário, realmente é cachorro latindo para tudo quanto é lado. Lembrar que a gente teve essa campanha com uma mascote, aí eu brinco que tem uma mascote da campanha que é a Luana, né, João? A filhinha do João, que participou de todas as nossas reuniões, se não todas, mas quase todas, e que mostra aí essa nossa humanidade, essa nossa adaptação, esse nosso rebolado, né, de organizar a vida privada com a vida do trabalho. Então, eu queria parabenizar aqui o João, comissão de empresa, comando, porque acho que foi uma baita conquista, né? Me sinto muito orgulhosa de participar desses debates, até porque aprendo imensamente. Para mim, profissionalmente, eu só ganho com isso, né? Agradecer a presença de vocês. Vou passar aqui a palavra para o João finalizar. Marcel também, muito obrigada pela presença. Eu espero que a gente tenha outras oportunidades nesse espaço que está aberto sempre para que vocês estejam aqui conosco para a gente conversar do que for necessário e das ideias novas que a gente tenha. Obrigada, vou passar aqui para vocês. João, Marcel. Obrigado, Renata, ao escritório, pelo convite. É sempre bom estar com vocês. Isso é de coração mesmo. Gosto muito da atuação de vocês. Temos uma baita equipe, né? Trabalhei 3 anos na Secretaria de Assuntos Jurídicos do Sindicato, então acompanhei muito bem
o dia a dia do escritório, né? Conheço todos, praticamente, os advogados, já pude conversar individualmente. E saber que a gente conta com uma equipe muito bem preparada, né? Acho que isso é fundamental. Dizer agora que a gente tem que relembrar, eu estava aqui lembrando algumas coisas, mas a gente tem que fazer o papel de sempre lembrar, né? Que nem o Marcel coloca, acho que a gente tem uma tranquilidade no Banco do Brasil, né? Embora temos desafios novos colocados por conta da pandemia, por conta do home office, por conta de cobrança de metas e tal, mas temos uma certa tranquilidade, por exemplo, que a gente resolveu, de certo modo, a CACI, né? Nosso acordo. Então, foi essa comissão que foi lá, junto com as entidades, negociamos um acordo sobre a CACI, veio disso, depois veio de uma votação expressiva dos associados, depois viemos com uma discussão do acordo de Covid, né? A comissão de empresa foi lá, abraçou, fez esse debate, né? Com o banco também, com votação expressiva das assembleias, e agora um acordo coletivo, né? Com uma participação importante, um índice de votação muito alto, né? Então, mostra que a comissão inteira está de parabéns, né? Está no caminho certo de darmos para o bancário do BB conquistas, avanços, estabilidade no momento de crises profundas que a sociedade passa, né? Aliás, são milhões de desempregados, eu acho que os bancários devem ter parentes ou colegas desempregados, é um momento que a gente sabe que é muito difícil, né? E a gente conseguiu tanto o reajuste esse ano, como o aumento real ano que vem, conseguiu manter a PLR e todos os nossos acordos. Então, são momentos, né, e são oportunidades para a gente fazer essa reflexão. E agora entrar em debates, né, importantes, debates que são caros para o banco, como metas. Acho que isso é um grande desafio para as diversas modalidades de trabalho que se abrem, né? Eu acho que a comissão está bem empenhada nesse debate, no que isso gera como saúde. E, principalmente, isso é uma bandeira particularmente minha, eu como secretário jurídico pude da violência contra as mulheres, né? Então, acho que esse é outro debate que temos que aprofundar no banco, principalmente o assédio sexual, que a gente sabe que é muito grande, tá? O banco fala que não, mas a gente sabe que a gente já tem relato de vários colegas, e eu acho que o mais importante é mudar a consciência das vítimas, daqueles que viram e presenciaram, para que façam a denúncia, para que elas sejam acolhidas e não expostas. Eu acho que esse é o maior desafio, para não deixar barato. Acho que a gente acaba com medo de se expor, eu até entendo, né? Acho que a sociedade é tão machista que obriga a mulher a sofrer essa violência, sofrer de forma calada, mas eu acho que agora a gente pode fazer um debate muito grande, um debate de conscientização da importância da gente trazer essas denúncias de forma sigilosa e de forma segura para as mulheres. Então, são debates novos e debates importantes, né, colocados por essa sociedade que tem registrado os maiores índices de violência contra a mulher nesse momento de pandemia e principalmente contra as crianças, né, que são as vítimas preferenciais de predadores aí. Haja visto os recentes casos que a gente viu na televisão, mas a gente vê um aumento, principalmente dos controles da Polícia Militar e Polícia Civil, do aumento contra as crianças nesse momento de pandemia, né? Então, acho que é um debate muito importante para fazermos, né? E aí, saindo um pouquinho só do corporativismo, mas pensar que sociedade a gente quer viver, que tipo de ser humano a gente quer conviver, né? Então, nesse sentido que eu acho que a gente pode ser protagonista, sim. Então, agradeço o Marcel ter participado, ao pessoal que fez perguntas, né? Acho que foi um debate gostoso, sim. Obrigado. Beleza, João. Bem, Renata, obrigado ao pessoal do Crivella Associados, né, pelo convite, pela organização, né, dessa conversa, muito mais do que um debate, uma conversa, né. Obrigado a todos aí, o Zé Eduardo querendo ter uma cadeira Game of Thrones como a minha aqui, mandando mensagem, né, o pessoal todo aí que está assistindo, obrigado pela audiência. Obrigado por todas as felicitações, por todas as mensagens que eu recebi, fico muito grato a todos vocês, né? E realmente, se eu tive a honra de fazer 2 mandatos, né, na Previ, acredito que conseguimos realizar 2 bons mandatos. Eu devo muito ao movimento sindical, muito aos militantes de uma forma geral, que quando a gente precisou, em todos os momentos, nunca abandonou ao nosso mandato. Então, não era um mandato do Marcel, era um mandato dos trabalhadores do Banco do Brasil, e eu sou muito grato a todo o movimento sindical por um apoio quase incondicional que eu recebi
nesses 8 anos. Então, muito obrigado a todos vocês. Acho que a gente abre aqui, quando a gente faz concurso, um acordo de 2 anos, a gente tem um período agora para discutir a política, né? O que é que nós queremos? Então, o João terminou falando uma coisa que é muito importante, né? Que mundo nós queremos, que sociedade nós queremos. Então, agora é a hora da gente juntar as nossas entidades, juntar as pessoas todas e debater com bastante afinco, com bastante generosidade mesmo, assim, qual é o mundo que nós queremos deixar, que legado nós queremos. Então, a partir disso, a gente pode fazer debates muito importantes. Nós vamos ter um processo eleitoral agora nos municípios, é um momento importante da gente utilizar essas ferramentas todas que nós estamos vendo, conversar com as pessoas, discutir nessa célula que é o município que nós queremos para a nossa sociedade. Então, vamos arregaçar as mangas, temos muito que fazer ainda, mas é importante que a gente esteja unido. Unidade, eu ainda acho que é uma coisa muito importante. E, finalmente, quero desejar ao Wagner um excelente mandato, muito sucesso. Tem muita coisa para fazer lá na Previ, mas é uma conquista dos trabalhadores do Banco do Brasil que mantê-la com a participação dos trabalhadores é muito importante. E a vitória da chapa Previ para o Associado foi uma demonstração muito grande de que o trabalhador confia no trabalho das suas entidades, confia nos seus representantes. Então, Wagner tem uma tarefa bastante difícil, que é manter essa Previ forte, manter essa Previ conversando com o seu associado. Mas eu sei que ele vai poder contar aí com o respaldo de entidades e de pessoas diversas e terá um grande sucesso. Então, tudo de bom para você, Wagner. Obrigado a todos vocês que participaram. É um prazer muito grande sempre estar aqui com vocês, tá bom? Gente, obrigada imensamente. Queria aqui fazer um agradecimento também específico para a Ana Paula, a Simone e o Renan, que viabilizam como disse o Marcel, né? essa janela que a gente abre aqui. Se esse debate, se esse bate-papo é possível, a gente deve agradecer aí ao empenho técnico da Ana Paula, da Simone e do Renan. Muito obrigada a vocês, os nossos colegas de escritório que estão aqui conosco. É um baita prazer, a gente precisa sempre trocar experiências. Todos os dirigentes que estão aqui, o pessoal da Comissão de Empresas que está participando. Obrigada pela presença, espero estar com vocês em outros momentos. E a gente está aqui para a união. No que precisar, estamos juntos. Então, boa noite, muito obrigada a todos. Até a próxima, gente.